por tentar lembrar, tá? Já estou gravando aqui, ó. Depois vai para o YouTube. Vamos fazer a apresentação aqui também. 57, John? 54. Tá? Página 50. Isso, página 54. Beleza? Tá aparecendo aí já para vocês? Tá, né? Sim. Beleza. Olha só, lá na página 54, ele conta toda uma historinha ali, blá, 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 de como é que surgiu, quando foi a primeira. É legal vocês lerem isso, mas não é o momento de agora. E isso daqui, ó, a equação do segundo grau, eu já coloquei, quando a gente estava em aula presencial, eu já cheguei a mostrar ela para vocês em algum momento, eu cheguei a colocar a fórmula no quadro, e também no ano passado, em algum momento que a gente estava resolvendo o lance de Pitágoras, apareceu também a equação do segundo grau. Toda vez que aparece uma letra ao quadrado, e isso é uma equação, quer dizer, eu tenho uma letra e tenho números relacionados a isso é automaticamente uma incógnita. Uma incógnita não, uma equação do segundo grau, tá? Então, no ano passado, de certo modo, a gente já tinha equações do segundo grau. Quer ver? Eu vou lembrar para vocês. Deixa eu trocar aqui o quadrinho. No ano passado, a gente resolveu algumas contas do Pitágoras, e a gente tinha lá, por exemplo, assim, ó, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Eu lembro que a gente fez essa conta aqui em algum momento, né? E a ideia é o seguinte, eu tenho aqui desse lado a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado vai ser igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A gente fez isso no ano passado. Professor, qual é o nome desse site para escrever no... Porque quando eu vou fazer alguns cálculos, eu prefiro fazer no computador do que, por exemplo, no caderno. Tá. O nome disso aqui é Jamboard, quer ver? Ó, é uma ferramenta do próprio Google, ali tá aparecendo para você aqui, ó, jamboard.google.com. Ok. Tá? Ela é uma ferramenta Valeu, que quem tem e-mail do Google ali consegue fazer isso. Na verdade, tem outras ferramentas também que dá para fazer esse tipo de coisa e são bem práticas, tá? Quadrinhos que vocês conseguem utilizar para fazer as contas assim, é bem prático mesmo. Quem tem touch mesmo é bem mais rápido de fazer assim do que qualquer outra coisa. Beleza, vamos continuar aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver o que está do lado direito aqui, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e aqui desse lado ficou 25. Do outro lado ali, a gente não resolveu, ficou x ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu tenho uma equação, tá vendo? Porque eu tenho x aqui, eu estou perguntando qual é o valor do x, que elevado ao quadrado vai dar 25. Se esse aqui não fosse um problema geométrico, no caso, né? Porque aqui a gente está pensando num triângulo. Deixa eu fazer o triângulo aqui do lado, até para vocês não lembrarem do que eu estou falando aqui, tá? A gente tem um triângulo aqui, ó, e aqui é x, aqui é 3, aqui é 4, e a gente tem um ângulo reto aqui, ó. É um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é x, e os catetos aqui são 3 e 4, tá? Como é um problema físico, como é um problema de geometria, o valor do x vai ser um valor positivo. Então, a única resposta que a gente tem aqui, ó, vai ser x igual a 5. Por quê? Porque tamanho é sempre positivo. Só que se a gente olhasse só para essa equação, sem pensar que ela faz parte de um triângulo aqui, que é o tamanho de alguma coisa, teriam duas respostas. Qual seria a outra resposta que eu não coloquei aqui? Alguém sabe? X igual a menos 5. Muito bem, x igual a menos 5. Quem que respondeu? Luísa. Luísa. Muito bem, Luísa. Tá vendo? Eu gosto quando você participa. Obrigado. Então, seria o x igual a menos 5. Se eu colocasse o menos 5 aqui, também seria a resposta, tá? E do mesmo jeito que eu coloquei o x desse lado, eu poderia ter colocado o x do outro lado. Também não seria um problema nenhum com isso, porque não importa muito em que lado da equação, né, tá a nossa incógnita, a gente sempre consegue trabalhar com ela e deixar ela de uma forma mais organizada, colocando a nossa incógnita na frente, no caso do lado esquerdo, né? Tá. Então, vamos voltar lá para o livro e vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então, ele coloca, então, a equação como uma coisa genérica aqui, né? Tipo, tem um formato. Mas quanta letra? O professor disse que era
só do segundo grau, tem um A, tem um X, tem um B, tem um C. Espera aí. O A, o B e o C são só apelidos, eu não estou procurando quem são eles. Quando a gente olhar para uma equação, esse A, esse B e esse C, eles já vão estar postos, eles já vão aparecer como números. Então, no lugar aqui do A podia estar o 3, no lugar do B poderia estar um 5, e no lugar do C poderia estar um 7. Quer ver? Ó? É o exemplo que aparece aqui. Ó. Esse exemplo aqui de cima tem um número aqui na frente do X, é o 1. Que toda vez que não tem nenhum número na frente de uma incógnita, a gente sabe que tem um 1 ali na frente. Aqui tem o menos 1, e aqui do lado tem o menos 870. Então, quem seria o A nessa equação aqui? Seria o 1. Quem seria o B nessa equação aqui? Seria o menos 1. E quem seria o C? Seria o menos 870. Que é o que ele fala aqui embaixo, tá vendo? Ó? Os coeficientes dessa equação são o A igual a 1, porque é o número que está na frente do X, do X ao quadrado. O número que está só na frente do X quietinho vai ser o B, e quem está sozinho aqui, sem nenhum X grudado nele, vai ser o C. Então, se eu estivesse escrevendo, é o seguinte, ó, quer ver? Eu vou pegar um exemplo para vocês prático aqui. Ó. Se eu escrevesse essa equação aqui, ó, equação do segundo grau, 2x ao quadrado menos 5x mais 7 igual a 0. Quem que é o meu A? Quem que é o meu B? Quem que é o meu C? Quanto? Vamos lá. Só me falar em ordem aqui, eu até já fiz o grifo. Vamos lá. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? Alguém abre o microfone e fala, por favor. 2x ao quadrado é o A, menos 5x. Tá, segura um pouquinho, calma. Na verdade, é só o número que está na frente. O x não vai. Tipo, é só o número mesmo. Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? Ok, é o 2. Então, o A vai ser igual a 2. O meu B vai ser quem? 5. Opa, quem está aqui na frente Menos. de verdade? Isso, menos 5. Carrega o sinal junto. E quem que é o C? Mais 7. Mais 7. Perfeito, tá vendo? Ó? Então, é só isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer vai ser identificar esses coeficientes. Mas por que isso é tão tolo e é tão importante ao mesmo tempo? Porque vocês vão precisar desses coeficientes para usar uma fórmula. Essa fórmula é uma fórmula fechada, quer dizer, é uma ferramenta que a gente tem que resolve qualquer equação do segundo grau, tá? Então, a gente tem que saber identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, exatamente por isso. Vou fazer mais uma equação aqui. Ela vem a Bhaskara mesmo, tá? Então, olha só. Eu vou fazer mais uma equação aqui. Menos 4x mais 18 menos x ao quadrado. Giovanni, aproveita que você está falando aí e me diz quem é A, quem é B, quem é C. Vamos lá. Menos 4 é A. Opa, por quê? Não. 0 é A. 0 é A, viajei. E 0. Olha só, eu falei que o A estava na frente do x ao quadrado. Qual é o valor? Está exatamente na frente do x ao quadrado. Menos, né? No caso ali vai ser o menos 1. Então, o A vai ser menos 1. Quem que é o B? 9B. Como? 18. Não. O B está na frente do X. Aonde está o X ali? Não importa a ordem que eu coloquei. Eu fiz de propósito. Menos 4. Isso. Entendi agora. Eu fiz de propósito, eu desorganizei o negócio ali para vocês prestarem atenção e saber. O valor do A está na frente do X ao quadrado, o valor do B está na frente do X, e o valor do C é o valor que está independente, né? Então, quem que é o C ali vai ser o 18, como tu falasse, ó. Então, aqui, ó, mesmo não estando em ordem, tá vendo? Eu não coloquei na ordem de propósito, a gente colocou aqui os coeficientes. Lembram no ano passado, quando eu falava para vocês, o polinômio tem que estar ordenado bonitinho lá, por causa do grau, que vai ficar mais fácil de vocês entender? Ó, aqui é o momento em que isso faz diferença, tá vendo? Quando a gente coloca o grau do polinômio aqui, porque querendo ou não, se a gente tirar o zero desse lado aqui, isso aqui vira um polinômio, né? Um polinômio de grau 2, que tem x ao quadrado, tem o x e tem aqui um número solto, né? E agora, se eu coloco igual a algum valor, aí sim eu tenho uma equação do segundo grau. E reparem o seguinte, isso daqui a gente vai preferir que esteja na forma organizada. Como é que é a forma organizada ali?
vai ser o x ao quadrado, Ao quadrado. menos x ao quadrado, menos o 4x, mais o 18, né? Porque aí fica mais fácil já dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, toda vez que eu receber uma equação do segundo grau, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar ela do jeito mais fácil, que é esse jeito aqui de ordenar as nossas incógnitas, né? Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou pegar lá uma canetinha colorida, vou pegar algum lápis ali, alguma coisa, e vou sair riscando quem são os coeficientes, para em seguida dizer quem é o A, quem é o B, quem é o C, de forma organizada, tá? Então, essa é a primeira habilidade que a gente precisa para conseguir resolver uma equação do segundo grau, tá? E também para identificar se essa equação é ou não é do segundo grau. Quer ver? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ele vai perguntar quando é a equação do segundo grau e quando não é. Aqui ele vai falar um negócio de completa e incompleta, que eu também já vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro vamos nesse lance aqui do que é a equação do segundo grau e o que não é. Olha lá no exercício 34, na página 55. Vamos olhar para aquelas equações e dizer se elas são do segundo grau ou não. A primeira é uma equação do segundo grau? Podem responder aí no microfone, vamos lá. Sim ou não? Sim. Sim, né? A segunda é ou não? Não. Nope. Não, né? Porque não tem termo x ao quadrado, então não é uma equação do segundo grau. A terceira é uma equação do segundo Sim. grau? Sim. É. Sim. Sam. A D vai ser uma equação do segundo grau? Sim ou não? Não. Também. Olha Não. só. Calma. Sim ou não? Vamos lá, vamos decidir. Não tem difícil. Sim. Não. Tá, Eu acho que olha sim. só. Para ser equação do segundo grau, precisa ter termo no grau 2. Não necessariamente precisa ter o x. O x é o termo no grau 1, tá vendo? Então, de fato, a questão 4 aqui, ó, a D, vai ser uma equação do segundo grau, só que eles vão chamar isso de equação incompleta, que é quando não tem o A, o B e o C diferentes de zero, tá vendo? É isso que ele vai falar aqui em cima, ó. Quando o A, o B e o C são diferentes de zero, a gente chama de equação completa. Quando algum desses termos, no caso o B ou o C, são iguais a zero, a gente vai chamar de incompleta. E esse exemplo aqui que aparece na D é um exemplo de incompleta. Por quê? Porque se eu for colocar quem é o B vai ser igual a zero, né? Eu vou escrever de novo para vocês entenderem o que é isso aqui que está aparecendo ali. Ele coloca essa equação aqui, 3x ao quadrado menos 1. Tá vendo? É isso que está aparecendo ali para gente. É isso mesmo? É isso mesmo, tá certo. Então, olha, coloca 3x ao quadrado menos 1. O que aconteceu aqui? A gente tem o A. Quem que é o A? O A vai ser o 3. Quem que é o B? O B não tem. E o C, que é o termo independente, vai ser aqui, que é o menos 1. Então, assim, ó, eu vou colocar quem são os termos, tá? O A vai ser igual a 3. O B vai ser igual a 0. E o C vai ser menos 1. Então, não é porque eu não tenho o X aqui que esse cara aqui vai se transformar no B. Não. Ele continua sendo C, ele continua sendo a mesma referência. Como é que eu sei quem que é um, quem que é outro? A ideia sempre vai ser isso aqui que aparece lá na página 54, tá vendo? O termo que aparece na frente do x ao quadrado vai se chamar de A. O termo que aparece na frente do x vai se chamar de B. E o termo que está independente aqui, ó, vai ser chamado de C. Beleza, então esse é o nosso o primeiro conhecimento que a gente precisa ali de saber quem que é A, quem que é B, quem que é C, e se a equação é completa ou não. A questão 34E, ela vai ser uma equação do segundo grau, sim ou não? E agora? Sim. Não. Sim. Sim. Não pode. Vai ser uma equação do segundo grau, só que ela não está visível aqui que é do segundo grau, por quê? Porque ainda não foi multiplicada. Se a gente pegar e multiplicar esses termos Então ela não aqui, é, ó, vai ser. Ela não é. tá, mas a ideia é que é o seguinte, se eu multiplicar esses termos aqui, ó, ele vai se transformar em uma equação de segundo grau, quer ver? Vamos inclusive fazer isso, ó, deixa eu copiar aqui, ó, y mais 3 e y menos 1 igual a 4. Então, vou lá. Deixa eu dar uma vamos aqui. Y mais 3, y menos 1, e isso aqui é igual a 4. Vamos transformar isso numa equação do segundo grau, bonitinha lá como apareceu ali nos outros termos. Olha, então eu tenho que fazer multiplicação aqui de termo a termo, tá vendo? Eu vou fazer o chuveirinho. Então vai ficar y ao quadrado na primeira,
y menos 1 vai ficar menos y, 3 vezes o y mais 3y, 3 vezes o menos 1 fica menos 3, e desse lado aqui, ó, tem um 4. Esse lado aqui tem um 4 é uma coisa que vocês têm que arrumar na equação. Por quê? Porque no formato da equação do segundo grau, desse lado aqui, sempre só está o 0. Então, eu tenho que empurrar esse 4 aqui lá para o outro lado. Então, vamos empurrar ele e vamos simplificar a nossa expressão aqui. Ó. Vai ficar, então, y ao quadrado. Já vou simplificar aqui. Ó. Menos y mais 3y fica 2y. Ok? 2y. E aqui eu tenho menos 3. Quando o 4 passa para o outro lado, ele vai ficar menos 4. Então, menos 3 com menos 4 fica menos 7. Então, eu vou repetir essa equação aqui no outro frame para ficar mais bonitinho para a gente enxergar. Ficou isso daqui no final, ó, y ao quadrado mais 2y menos 7. E isso é igual a 4. De fato, olhando para isso daqui agora, é uma equação de segundo grau ou não é? É sim, né? Porque apareceu aqui o nosso x ao quadrado. Inclusive, ela é uma equação completa, tá vendo? Porque o b e o c são números que não são zero, né? Se eu perguntasse para vocês quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c, vocês me responderiam, ó, aqui é 1, aqui vai ser 2 e aqui vai ser o menos 7. Então, escrevendo aqui embaixo bonitinho, ó, o a vai ser 1, o nosso b vai ser 2 e o nosso c vai ser menos 7. Tá? Menos 7. Ok. Então, fechou aqui, ó. Então, essa daqui seria aquela equação que eu acabei de ver ali no exercício E, e também apareceu aqui os nossos coeficientes, que eu já dei uma caprichada aqui, já expliquei os nossos coeficientes. Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, o 35. Escreva o grau de cada uma das equações. Como é que é isso de escrever o grau da equação? O grau da equação vai ser o grau do polinômio estabelecido naquela equação. Por exemplo, aqui a gente estava vendo equações do segundo grau. Então, aqui apareceu essa primeira do segundo grau, a terceira do segundo grau, a quarta do segundo grau, a quinta do segundo grau, mas essa B aqui, ó, que equação que é essa? Qual grau está o meu monômio aqui nesse caso? Qual é o grau disso aqui? Alguém lembra? Grau do monômio, grau do polinômio? Ninguém? Da Pessoal? B ou Tá da... falando do monômio, Da B. do monômio da 34B. Isso, 34B. O grau daquilo ali vai ser grau 1. Então, isso daqui, ó, a B, 34B, vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Agora, se a gente olhar aqui para as próximas, a 35, olha só. Aqui ele já aparece, na B, por exemplo, já aparece um 3 aqui em cima do x. Qual grau vai ser dessa equação, então? Equação do terceiro grau, porque tem uma letra que tem grau 3. Se eu fosse olhar aqui as próximas, ó, e aí multiplicasse, essa aqui, a C, com certeza vai ser grau 2, a D vai ser grau 4, porque está aparecendo aqui um 4 em cima do X, e essa daqui eu teria que multiplicar antes para ver se ia se cancelar ou não. Vamos fazer a 35A aqui para vocês verem o que acontece, tá? Deixa eu copiar aqui x menos 8, e x ao quadrado menos 4, tá? Então, x menos 8... igual a x ao quadrado menos 4. É isso? Vou conferir. É isso mesmo. Tá. Então, vamos lá. Vou descobrir qual que é o grau disso aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer É menos subir. 4x no final. Opa, é menos 4x? Deixa eu ver. Isso, obrigado. Menos 4x. Ok. Vamos fazer, então, aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 8 dá menos 8x. Desse lado aqui ficou x ao quadrado, e desse lado aqui, menos 4x. O que eu tenho que fazer, então, para reorganizar as coisas aqui? Eu vou empurrar tudo para o lado esquerdo aqui, porque fica mais fácil da gente visualizar, então vai ficar assim, ó. X ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 8x, mais 4x, e isso tudo vai ser igual a zero. Tá, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou cancelar esse x ao quadrado com esse menos x, porque, né, se cancela, e vai sobrar a seguinte coisa, menos 8x com mais
4x, isso vai resultar depois em só menos 4x igual a zero. Então, essa daqui, ó, é a minha equação final, tá? Menos 4x igual a zero. Qual que é o grau dessa equação? Qual que é o grau dessa equação? 1. Grau 1, a gente tem que responder sem nem pensar, porque olha só, o x não tem nenhum expoente ali diferente de 1 em cima, então automaticamente eu sei que isso aqui é uma equação de grau 1, que é o que a gente resolvia bastante lá no 7º ano, tá vendo? Beleza, vamos para o próximo exercício aqui, que esse aqui foi bem fácil. Escreva a equação para cada conjunto de coeficientes. O que vocês têm que fazer nesse exercício super ultra difícil do 36 é, pega o A, coloca no lugar do A, pega o B, coloca no lugar do B, pega o C, coloca no lugar do C. Alguém vai ter dificuldade com isso? Não, né? Por favor. Então, assim, tipo, aqui não tem nada de difícil, é só literalmente vocês substituírem as letrinhas aqui. Tem alguma conta para fazer? Não. Ah, então é só substituir. Sabe aquele negócio de pegar os bloquinhos e encaixar dentro dos negócios? É basicamente isso. Vamos para 37. Qual das... Como é que eu sei a posição de cada um? Você sabe que o A sempre está na frente do x ao quadrado. Não, eu sei. Mas, tipo, ó, aquela hora lá que tu tava dando um exemplo, tu falou que o A tava antes do sinal do igual. Era o último número. Qual o exercício? Vamos lá, eu vou trocando os frames aqui, você vai dizendo, é nesse. É nesse? Não. Não. Nesse? Não. E nesse? Também não. E nesse? Também não. Nesse também não. Nesse daqui? Eu acho que era que o x ao quadrado que era o A. Que o x ao quadrado sempre vai ser o A. Ah, tá. Tá? Tipo, é o que apareceu aqui lá no começo da página aqui, ó. Vamos lá de novo, deixa eu mostrar qual página que é. Tá aqui em amarelinho, ó. Toda equação pode ser escrita nessa forma. A vezes o x ao quadrado mais bx mais c. É sempre nesse formato. Não importa se ele está embaralhado. Se ele estiver embaralhado, é claro que eu vou reorganizar ele para ficar mais fácil da gente ler, que foi o exemplo que eu dei nesse exercício aqui, tá vendo? Eu fiz de propósito, ó, embaralhei para o Giovanni lá se atrapalhar e a gente ter que reorganizar, que foi o que eu escrevi aqui, ó, logo em seguida, mas é para enfatizar que não importa a posição em que o x ao quadrado vai estar. O que importa é, grudado dele sempre vai estar o A. Grudado do x sempre vai estar o B. E o termo que é solto ali, o termo independente, sempre vai ser o C. Beleza. Vamos continuar aqui, ó. Aqui é o exercício 37, 36 é muito fácil. Qual das equações da atividade anterior é completa e qual é incompleta? Vamos lá. Olhando aqui para o 36, sem nem escrever, só olhando para os coeficientes. Aonde que tem zero? Aonde que tem zero na 36? Qual a letrinha que apareceu um zero? Igual a zero. O C. O C, né? Que no caso é na equação A. Então, a equação A vai ser incompleta e a equação B vai ser completa porque todos os termos são diferentes de zero. É só isso, tá vendo? É muito bom. Seria 2 ao quadrado menos 3 igual a zero? Como é que é? A A seria... Tá, não. Vamos escrever então a A ali bonitinho para vocês ver se vocês entenderam, tá? Então, cadê aqui? Vamos lá. Ele está colocando que o nosso A é 2, então eu vou escrever aqui, tá? Essa daqui é A. O A é 2... Deixa eu só copiar para não me perder aqui. O B é menos 3. E o C é 0. C é 0. Vou escrever isso. Vamos lá. Vai ficar 2x ao quadrado menos 3b mais o C, que é 0, igual a 0. Tá? Esse 0 aqui é o 0 da equação normalmente. O C estaria aqui do lado, né? Mais 0. Só que como o C é 0, a gente não precisa colocar. Fala. Ali é menos 3x, não menos 3b. Obrigado. Aqui é x mesmo, tá certo. Aqui, x, ok. 3x igual a 0. Perfeito, tá vendo? Então, ó, 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Ok. A outra. Qual que é a outra ali? Vamos olhar os coeficientes. 1/3, menos 5, aliás, menos 1 e 5. Ó, então, não, deixa eu só colocar a letra B primeiro. Esse B aqui é o B do exercício. O A vai ser
1 terço. O B vai ser menos 1. E o C vai ser 5. Escrevendo a equação, vai ficar 1 terço de x ao quadrado menos x mais 5 igual a 0. Tá vendo? Ó? Nessa daqui, a gente tem o C diferente de 0. Então, é um número significativo aqui, né? Quando é 0, não precisa nem botar, né? E aqui, a mesma coisa, né? A gente tem aqui, ó, o A, o B e o C é 0, que está aqui do lado, mas a gente não precisa colocar. E esse 0 aqui é o 0 da equação normalmente. Aqui é a mesma coisa. Esse 0 é o 0 da equação normalmente, não é o C. O C é 5. Aqui o B menos 1. E o A é 1 terço. Beleza, tá vendo? É bem fácil. Então, essa daqui é completa porque tem todos os números. E a outra não é completa porque falta o C sendo um número diferente de 0. Tranquilaço. Vamos para 38. Determine os coeficientes de cada uma das equações. Literalmente, ele aponte quem está na frente de cada uma das coisas. Na questão A, quem vai ser o A? Na A, quem vai ser o A, né? Bem bobo. Na A, quem vai ser o coeficiente A? 38, exercício 38 aqui, vamos lá, gente. Vocês me ouvem? Quem vai ser o A? 2x, o 2. 2. Quem vai ser o B? 2, eu falei 2. Menos 10. Menos 10. Menos Quem 10. vai ser o C? 5. 5, fechou. Agora, na questão B, quem vai ser o A? X na 2. 1. Não coloca x na 2, por favor. X na 2 é a nossa incógnita. Eu quero o coeficiente, quer dizer, o número que está na frente dele. Quem que é o B aqui? Na questão B. 6. Quem é o C? 0. 0. Não tem. Agora aqui, ó, na C ele já faz ao contrário só para avacalhar um pouquinho, ó. Quem que é o A na questão C? 1. 1. Tá vendo? É quem tá na frente do x ao quadrado. Quem que é o B? Menos 2. E quem que é o C? 10. Tranquilaço, tá vendo? Escreva a equação correspondente a cada item e classifique a equação de segundo grau completa. Então, aqui ele pede incompleta. Então, ele pega aqui e faz uns exercícios escritos aqui e pede para escrever a equação a partir disso. Tá, isso aqui é bem bobo também. Vamos para o que interessa, tá? Que são as raízes. Como assim as raízes? As raízes é achar qual é o valor da equação. E assim, a gente vai ter 2 jeitos de resolver isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar hoje primeiro os exercícios que são mais rápidos de resolver, que são aqueles que não são completos, e na completa a gente tem que usar a fórmula do Bhaskara, aí sim, essa eu vou parar uma aula só para explicar ela, tá? Então, olha só, vão ter 2 equações que são muito rápidas de resolver, e elas têm um formato bem específico, que é o seguinte, quando eu tiver o B igual a 0, a gente vai ter uma resolução, e quando a gente tiver o C igual a 0, a gente vai ter uma outra resolução, quer ver? Vou pegar uma equação em que o meu B seja igual a 0, quer ver? Vou pegar uma equação bem fácil, x ao quadrado menos 4 igual a 0. Eu tenho certeza que vocês conseguem resolver essa equação sem o Bhaskara. Como é que faz ela? Vamos lá, algum voluntário aí? Passo o x para depois do... X para depois do igual lá. Passo, na verdade, o menos 4, né? Passo o menos 4 pro outro lado ali, vai ficar... a mesma coisa. É a mesma coisa, isso é a mesma coisa. Aí vai dar 4, e aí quais são os valores que isso é verdade? X igual a menos 2. X igual a 2 e x igual a menos 2. Você já falou as 2 respostas, tá vendo? Então, como você falou as 2 respostas, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu estou colocando x1 cabelinho e x2 cabelinhos. O que seria isso? X uma linha e o x 2 linhas. E aí vão ser 2 respostas possíveis, tá vendo? Ó? Pode ser o 2 e pode ser o menos 2. Tá vendo? Então é bem fácil quando a gente não tem o B. E qualquer número que eu colocar aqui vai funcionar com a mesma ideia. Alguém falou alguma coisa ali no chat? Deixa eu ver o que foi. Ah, tá. Foi o Arthur ali ligando ali, colocando 2 menos 2. Tá, valeu, Arthur. Vamos fazer mais uma com essa daqui. Deixa eu apagar esse frame aqui. Eu vou fazer mais uma com essa mesma ideia, tá? Colocar o x ao quadrado e fazer uma equação aqui, ó. X ao quadrado
menos 7 igual a 0. Usando a mesma ideia que o Giovanni fez ali, o que a gente tem que fazer? Empurrar o menos 7 para o outro lado, vai ficar x ao quadrado igual a 7. E quais são as respostas possíveis disso aqui? X uma linha, x duas linhas. Qual vai ser? Vamos lá, quero ver quem sabe. X igual a 7, x igual a menos 7. Tá, olha só. É 7... a raiz de 7 e menos a raiz de 7. Muito bem, Arthur. Vai ser raiz de 7 e menos a raiz de 7. Porque quando a gente faz raiz de 7 vezes a raiz de 7, dá 7. E, ó, repare o seguinte, o menos está na frente, ele não está dentro da raiz, tá? Então, aqui vai ficar menos raiz de 7, tá vendo? Então, ó, o menos está fora. Então, essas aqui são as duas raízes possíveis. E o que vai acontecer? A gente já vai ter um probleminha aqui logo em seguida. Vocês repararam que eu coloquei as duas com o menos aqui, né? Com o C igual a menos alguma coisa, né? Se eu tivesse colocado positivo, vai dar um problema. Olha só que problema que vai aparecer aqui. Eu vou colocar uma com positivo, tá? X ao quadrado mais 1 igual a 0. Vou fazer o mesmo princípio, ó. X ao quadrado igual a menos 1. Aí aparece a Nazaré lá fazendo aquele meme lá de pensando. Será que vai ter resposta? Calculando. Sim. Tá. Você sabe que vai ter resposta nos Eu ia complexos. responder... Nos reais, existe o... Menos raiz de menos raiz de 1. Então, nos complexos, que é uma outra classe de números, um outro conjunto de números, a gente vai ter resposta. Agora, a gente está trabalhando só com os números reais. Então, nos reais, isso daqui não vai ter resposta, tá? Não existe solução. Então, não existe um número que x ao quadrado seja um número ao quadrado seja um número negativo. Então, todas as equações em que a gente cair em alguma coisa de x ao quadrado igual a alguma coisa negativa, a gente vai responder que não tem solução. Então, repetindo aqui, ó, a gente tem basicamente 3 situações aqui com o b igual a 0, né? 1, a gente vai ter uma raiz quadrada exata aqui, que a gente consegue tirar um inteiro com positivo e negativo. A gente tem uma raiz que não sai da raiz, né, que continua dentro da raiz, mas que fica positivo e negativo ao mesmo tempo. E também a gente vai ter a equação que não vai ter resposta, porque ficou alguma coisa ao quadrado, deu um número negativo. Tá vendo? É bem tranquilo da gente resolver isso, porque com os conhecimentos que a gente já tem de agora, a gente já consegue resolver isso. Ficou claro como é que foi isso? Ficou, né? É bem tranquilo, é bem parecido com o que a gente já tinha resolvido. Posso, tá? Tá, primeira coisa aqui, Matheus, ó. Eu fiz uma equação. Aliás, e a equação estava escrita aqui, ó. X ao quadrado menos 4 igual a 0. O que eu tinha que fazer para resolver essa equação que a gente já tinha feito, inclusive, no ano passado? Passa o número para o outro lado, vai ficar pensando o seguinte, ó, que o número que é ao quadrado fica igual a 4. A gente conhece 2 números que, quando a gente eleva ao quadrado, dá 4. É o 2 e o menos 2. Beleza, tá vendo? É bem direto, sai a resposta bem fácil. Isso só vai acontecer de sair um número exato aqui, quando esse número é um quadrado, né? Tipo, ou o 9 também vai sair, vai ser 3 menos 3, o 16 também vai sair, vai ser 4 menos 4. Se eu pegasse aqui, ó, x ao quadrado igual a 100, vai ficar 10 menos 10, tá vendo? É bem sempre a mesma coisa, só vai acontecer com os números que são ao quadrado. Se o número não tem uma raiz quadrada exata, que é o exemplo do 7, ó, eu não tenho raiz quadrada do 7, então vai continuar a raiz quadrada mesmo, ó, vai ficar uma raiz positiva e uma raiz negativa. Repare o seguinte, o negativo está na frente da raiz, não dentro da raiz, tá? Ok, então quando eu não consigo tirar a raiz, deixa assim mesmo, que a gente já viu esse ano. Se eu multiplicar a raiz de 7 vezes raiz de 7, dá a raiz de 49, e raiz de 49 é 7. Então, a gente consegue ter um número que isso é verdade. Só que tem equações que a gente não consegue resolver. Quem que são essas equações? Vão ser as equações em que alguma coisa ao quadrado vai ficar igual a um número negativo. E a gente não tem como fazer isso. Lembra lá da regra do sinal do 7º ano? Ó, positivo com positivo, o que vai ficar com o número? Fica positivo no final. E negativo com negativo, o que fica no final? Positivo também. Então, eu não tenho como um número que tem 2 sinais iguais dar um resultado que não seja positivo.
Tá? Então, aqui ó, não tem nenhum número que ao quadrado nos reais elevado ao quadrado seja negativo. Beleza, então a gente tem essas três situações ali, só com o b igual a zero. Ó, repare o seguinte, isso só funcionou porque a gente tem o b igual a zero. Ok, vamos pegar mais uma situação. Eu sei que está quase acabando a aula, né? Nossa aula acaba que horário mesmo? 10h15. Não é 10h05? Não, a gente começa... 10 e 10. É 10 e 10. 10 e 10. É 10h10, né? Tá, então tem mais 5 minutos e eu consigo explicar ali a outra partezinha, tá? Então, olha só. Aqui, ó, com o C igual ao zero. Com o C igual ao zero, a gente não vai ter o termo independente, quer dizer, aquele número que ficava sozinho sem o x não vai aparecer. Então, vamos ter equações desse tipo aqui, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero, tá vendo? Ó, a gente não tem o número sozinho aqui. O que eu tenho que fazer para resolver essa equação? Essa equação está praticamente resolvida automaticamente, quer ver? Ó? Vocês vão olhar para ela e ela vai se resolver. Como? Vocês vão fazer uma coisa chamada fatoração. A gente acabou de ver de novo o lance das fatorações ali, esse próprio capítulo 2 começou a mostrar para vocês, e eu vou fazer a fatoração desse polinômio que aparece aqui do lado. O que eu posso colocar em evidência do lado esquerdo? O que eu posso colocar em evidência? O x. O x. Então, eu vou colocar o x em evidência. Ó, coloquei o x em evidência, vai ficar o quê? X menos 2, e isso é igual a zero. Tá vendo? Eu só fiz uma coisinha. Só coloquei o x em evidência e ficou isso dali, ó. X vezes o x menos 2 igual a zero. Vamos pensar o seguinte. Se a gente tem números, dois números que não são zero, quando eu multiplico eles, tem como dar zero? Pensem um pouquinho aí. Tipo, eu peguei dois números que não é zero, os dois não são zero, tá? Certeza, nenhum é zero e nem o outro é zero. Eu vou multiplicar eles e o resultado dá zero. Isso existe nos números reais que a gente conhece? Não. Não, né? Não tem como fazer isso. Então, não tem como pegar dois números que não são zero, multiplicar eles e o resultado dá zero. Então, obrigatoriamente, ou esse primeiro número aqui é zero, ou esse segundo número aqui vai ser zero. Tá? E quando que o x é igual a zero? Olha só que pergunta mais difícil. Quando que o x é igual a zero? Vai ser até complicado de responder. Quando o x é igual a zero. Eu usei a mesma resposta, mesma pergunta, tá? Para responder. Por quê? Porque é muito simples, assim, ó. O x vai ser zero quando o x é igual a zero, tá? Porque o x está sozinho, não tem conta nenhuma para fazer, né? E quando que essa segunda parte aqui, ó, o x menos 2 vai ser zero? Quando for 2. Quando for 2, tá vendo? Então a resposta ela é muito óbvia. O fato de ela ser muito óbvia, às vezes chega a gente fica, nossa, mas isso é muito complicado. Não, é só passar aqui, ó, a equaçãozinha. Deixa eu só separar isso aqui da conta aqui para vocês entenderem. Estou fazendo aqui um rascunho. A primeira resposta que eu dei foi o x igual a zero, e a segunda eu estou resolvendo uma outra equação ali que é muito simples, ó, é x menos 2 tem que ser igual a zero. Então vai ficar x igual a 2, porque só empurrei lá o menos 2 para o outro lado e já chegou na resposta. Então, as duas raízes desse meu problema vão ser x igual a 0 e x igual a 2, tá vendo? Eu não fiz praticamente nada. Eu só isolei os números ali, no caso esse aqui é o x uma linha, e o x, duas linhas, aqui deixa eu apagar, colocar dois cabelinhos nele aqui, duas linhas, vai ser igual a 2. Mas, professor, e eu cheguei e fiz ao contrário, deu o x uma linha igual a 2 e o x uma linha, ou duas linhas deu igual a 0. Vai ter problema? Não. Tanto faz o nome que a gente der aqui para um, para outro, não vai fazer diferença, tá? Vou fazer mais um exemplo, antes da gente pegar uma equação muito parecida, tá? Ó, x ao quadrado mais 5x igual a 0. O que eu tenho que fazer mesmo? Colocar o x em evidência. Botei o x em evidência, ficou x mais 5 igual a 0. Quais são as duas raízes? Sem pensar muito, nem num piloto automático mesmo. 0 menos 5.
Sim, isso, muito bem, tá vendo? Ó, é uma resposta muito direta, a gente não tem conta para fazer. Então, aqui, ó, x uma linha vai ser 0, e a outra, o x duas linhas, vai ser menos 5. Por que que é menos 5? Porque quando eu coloco menos 5 aqui dentro, fica 0. Menos 5 com mais 5 dá 0, e 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, as duas raízes são o 0 e o menos 5, tá? Então, são esses dois casos que a gente viu. Na equação incompleta, ou não vai ter o B, ou não vai ter o C. E as duas a gente resolve muito rápido, tá? Não precisa do Bhaskara. O Bhaskara é uma fórmula que ela depende de várias continhas para a gente resolver. Quando ela é uma equação incompleta, é mais fácil da gente resolver fora do Bhaskara, que foi esses dois exemplos que eu dei aqui. Tanto usando a ideia do B, que aí quando o B é igual a 0, a gente só faz uma equaçãozinha igual que a gente já fazia no ano passado lá com Pitágoras, tá vendo? Ou então no C. E assim, ó, nessa daqui, nunca vai dar o problema de não ter solução como tem nessa daqui, tá? Só vai acontecer de não ter solução quando fica um número negativo sozinho aqui, tá? Então, essa daqui vai ser o caso só que não vai ter solução. As outras aqui, de qualquer jeito que eu colocar, sempre vai ter uma solução. Ficou claro isso? Deu para entender que é uma equação bem simples, é só entender aqui o conceito, separar, e sair o resultado na hora, tá vendo? Não tem conta nenhuma para fazer, a gente usou só a fatoração e já chegou no resultado. Beleza, pessoal. Assim, ó, aqui, nesses próximos exercícios que aparecem nessa página, não aparece essa ideia aqui de fazer... o livro atualizou, eu odeio quando acontece isso. Eu sei que não tem nada pendente. Só um instantinho, deixa eu só mostrar de novo ali no livro. Nas próximas páginas, ele não tem exercícios diretos para resolver isso, tá? Pensando... Aí agora ele joga para fora do que eu estava fazendo. Tá. Vou aumentar isso aqui também. Tá, aí... Tá, isso aqui é polinômio, isso aqui já passou. Deixa eu girar aqui, senão não renderiza isso aqui. Tá, moral da história. Assim, as próximas páginas que aparecem ali do que a gente começou a ver de equação do segundo grau não vão ter exercícios diretamente disso que eu acabei de falar, tá? Então, na próximo encontro ali, eu vou entregar para vocês, passar o gabarito lá da avaliação que a gente fez essa semana ali, e a gente já faz uma revisão também do capítulo 1 para finalizar a nossa prova para a semana que vem, mas eu vou continuar esse lance aqui das equações do segundo grau já na semana que vem mesmo, e a gente vai começando a resolver um pouquinho mais elas, tá? Ficou alguma dúvida, pessoal? Dúvida, digo, de outras coisas além do conteúdo também? Não. Pessoal, não esquece de colocar o nome no chat, tá? Quem não colocou ainda, por favor, coloca ali, e é isso. De vez em quando ele dá uma travada, internet ruim. Fechou então, pessoal? Tchau, tchau para vocês, um bom final de semana.